Chegou a hora, hein, gente? Termina hoje o Campeonato Brasileiro. Título praticamente definido, vai, gente? Chega disso de praticamente, né? Definido para o Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro em BH. Mesmo assim, a CBF mandou fazer 3 taças e 3 conjuntos de medalhas. Os artigos estarão em BH e também em Salvador, onde o Bahia recebe o Atlético Mineiro, segundo colocado, e no Morumbi, onde o São Paulo pega o Flamengo, que está em terceiro. Precisava. Não precisava, né? É porque seria uma falta de respeito. Verdade. Você não faz. Tem que fazer, né? Mas é um esforço inútil. Mas pra quem essa réplica depois, hein? Não sei, boa pergunta. Quem é que vai guardar isso aí onde? Eu quero pra mim. Você quer o quê? Ué, se ninguém quiser, eu guardo lá em casa. Então. Bom, a gente vai movimentar a nossa reportagem para falar dessa última rodada do Brasileirão. Tem informação de BH, pra gente falar do favorito, é claro, do Palmeiras campeão. Agora, é importante que a gente fique de olho também na parte de baixo da tabela. 3 times tradicionais do futebol brasileiro tentando nessa última rodada de todo jeito escapar daquela última vaguinha para a Série B do Campeonato Brasileiro, aquela vaga que ninguém quer. O Santos está em 15º lugar, recebe o Fortaleza, que já definiu a participação na Copa Sul-Americana, não tem muito mais o que fazer no campeonato. O Vasco em 16º, joga em São Januário contra o Bragantino. E aí daqui a pouquinho também a gente vai ao Rio de Janeiro para trazer a informação do Vasco. Situação mais delicada é do Bahia, né? Que está em 17º lugar, desde cedinho os nossos ouvintes aqui de Salvador escrevendo e tal, falando do desespero, pedindo nosso apoio, mentalizando e tal. Mas diga. Posso abrir um paredezinho aqui? Claro. Rapidinho, a gente volta pro futebol já. As pessoas estão sugerindo a trilha sonora da notícia do Alexandre. Cara, eu falei pro... Tem dezenas, tá? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Não, ontem, assim que surgiu essa notícia, foi a primeira coisa que a gente comentou em casa. Primeira coisa. Diz aí, Alexandre, o que você vai fazer? Vou contratar um advogado pra me defender. Tem 1000 músicas possíveis pra essa história. Pronto, desculpa. Cara, gente, vamos ao Rio de Janeiro, então. Mário Dias Ferreira foi o primeiro a aparecer na nossa tela. Vamos falar sobre a situação desesperadora, menos do que a do Bahia, pro torcedor do Vasco. Conta tudo, Mário. Bom dia, seja bem-vindo. E a todos, uma situação delicada, apreensão, jogo em São Januário, 20 mil torcedores, ingressos esgotados rapidamente quando a venda começou na sexta-feira. E o técnico argentino Ramon Dias fazendo um mistério sobre a escalação, deve mudar o esquema. O Vasco veio de uma sequência muito boa no segundo turno, depois de apenas uma vitória no primeiro turno, chegou a ser lanterna, tem a 7ª melhor campanha no retorno, mas mesmo assim não conseguiu se livrar antes. A derrota do último fim de semana para o Grêmio foi a segunda consecutiva e agora precisa de pelo menos que o Bahia não vença, mas dependendo das próprias pernas, vencendo o Bragantino em São Januário, o Vasco se livra de qualquer risco de voltar para a Série B, já que disputou a segunda divisão 5 vezes, né? Foram 4 quedas e uma vez o Vasco não conseguiu voltar para a Série A. No ano passado, só no último jogo da Série B, o Vasco conseguiu contra o Ituano fora de casa retornar para o Brasileirão da primeira divisão. Então a torcida está muito apreensiva, está muito machucada com essa situação, mas esperançosa. Essa é a palavra do lado vascaíno. E também há um detalhe, Sheila e Megali, que o Vasco tem um jogador no seu elenco, que foi um dos contratados para o segundo turno, que é o meio-campista Praxedes. Ele pertence ao Bragantino. Se o Vasco colocá-lo em campo hoje, foi um pedido do técnico Ramon Dias, tem que pagar R$1 milhão para ele poder atuar nesse jogo. Será que vale a pena? Essa sua carinha de preocupação diz tudo, né? Tudo. Significa? Significa, vascaíno. Eu falei aqui fora do ar. Mário, É vascaíno, né, não era gente? pro Vasco estar nessa situação. O Vasco fez um bom segundo turno. O Vasco saiu da lama. Chegou um momento lá, parecia que não voltaria mais pra disputa do Z4. O que aconteceu no meio do caminho? Megali, é um time muito instável, né? Tem bons jogadores, contratou um centroavante Verratti, artilheiro do campeonato argentino, ele fez muitos gols, mas o time do Vasco ele não tem uma constância, ele chegou a ter uma sequência positiva de vitórias, empate, aquela derrota contra o Corinthians em São Januário, na antepenúltima rodada, ela baixou um pouco a bola, porque ali o Vasco se livrava de um adversário direto. Nesse campeonato, o Vasco venceu adversários improváveis. O Vasco ganhou do Galo em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, e perdeu 2 para o Corinthians, perdeu para times que estão lá embaixo, empatou com o Curitiba, perdeu pontos para times
que estão disputando o mesmo campeonato que o Vasco, que é a permanência. E aí conseguiu uma vitória expressiva contra o Galo, ganhou do Fluminense no auge do Fluminense, ganhou do Botafogo quando o Botafogo estava muito bem no segundo turno, só que com os adversários lá de baixo, o Vasco empatava, tinha pontos perdidos, não conseguiu ganhar do Cruzeiro também, um jogo que teve chances. Então, assim, essa é a grande questão. O Vasco perdeu pontos para adversários diretos, por isso que está aí ainda lutando para sobreviver no campeonato. Bom, a situação em tese mais confortável, né, é a do Santos, que joga em casa, depende apenas, talvez esse seja o grande problema, né, depende apenas dele mesmo para ficar na primeira divisão, basta vencer o Fortaleza. O Santos é um dos poucos times, né, junto com São Paulo e Flamengo, que jamais caíram para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, quer manter essa marca hoje à noite. E a situação mais delicada, certamente, é a do Bahia, que já está na zona do rebaixamento, em 17º lugar. Enfrenta o Atlético Mineiro, que também não tem nada a perder, né? Já fez um belíssimo campeonato de recuperação. Vai que, né, encontra uma goleada na Fonte Nova. É na Fonte Nova, né? O jogo é na Fonte Nova, Salvador. Luiz Felipe Veloso tem as informações. Ô Xará, conta uma coisinha pra mim. O Vitória já subiu, com honras. Aliás, vai mudar de nome, né, o Vitória. Vai mudar lá. Vai botar o nome... Megali, não vai tocar nesse assunto mesmo? Cara, eu vou porque é notícia, né? Uma empresa lá de modelos comprou o naming rights da equipe. Então o Vitória vai ser que nem o Red Bull Bragantino. Como é que vai ser o nome do Vitória no ano que vem, ô Luiz Felipe? Vamos lá, bom dia para você, Megali, bom dia, Sheila. Ainda é proposta, tá? Os sócios do Vitória têm até o sábado para votar. Já há uma rejeição muito grande, inclusive, ao que tudo indica. Muita gente especula que é uma jogada de marketing do atual presidente Fábio Mota. Essa proposta que foi pública, teve coletiva de imprensa, né? A Fatal Model, uma empresa de agenciamento de modelos, ela fez essa proposta pública, ela já assina como patrocinadora do clube, né? Já estampa na camisa do clube, e há a proposta de que vire Fatal Model Vitória, Esporte Clube Vitória. Ela tenta modificar o nome do clube e também tenta comprar os naming rights do estádio, se transformando então, o que era apenas Estádio Manuel Barradas, o Barradão, viraria aí Arena Fatal Model Barradão. Mas tudo isso ainda é especulação, ainda tem votação dos sócios, né? E tem uma consulta pública que ainda está em andamento, o prazo para terminar na internet é no sábado, Megali. Tem essa possibilidade sim, Vitória. Me desculpe, eu sei que o assunto é o Bahia aqui, mas eu não posso me furtar. Eu entrei aqui, Fatal Models é um site de acompanhantes. Exatamente. E aí já aparece aqui o alerta. Conteúdo adulto, apresenta conteúdo explícito. É uma empresa legítima? Tô fazendo a pergunta é legítima também. Sim. Então por que não, né? É uma empresa legítima. O que se questiona muito é como é que esse dinheiro é tributado, né? Como é que essa coisa caminha. Todo mundo sabe, Vitória passou um ano inteiro aí, o Fábio Mota assumiu o clube com dívidas que, segundo o ex-presidente do clube, Paulo Carneiro, não seriam pagas em décadas. E o Vitória simplesmente foi ao ajuste de contas, conseguiu se ajustar com a FIFA, inclusive, a que devia dinheiro de pagamento de transferência de jogadores. Então, há uma polêmica muito grande por trás disso, mas há quem diga que foi uma grande jogada de marketing do atual presidente, já que depois da proposta da Fatal Model, o Vitória tenha recebido aí, a proposta da Fatal Model, o Megali, é de 100 milhões de reais, tá? Por 10 anos de uso. Então, é muita grana, é um dinheiro que o Vitória pretende usar, inclusive, para transformar o Barradão, o atual estádio, numa arena, ter maior proporção, melhores condições. Vitória que está muito bem na fita, inclusive com a política, né? Prefeitura e governo do estado aí se digladiando para poder saber quem oferece melhores condições de acesso ao estádio, que fica num bairro periférico aqui em Salvador, bairro da Canabrava. Enfim, vai dar muito o que falar e, pelo visto, o Vitória tem outras duas propostas que, ao que dizem nos bastidores, já cobre a proposta da Fatal Model. Por isso estão dizendo que seria uma especulação. Isso é o que corre nos bastidores, não é uma afirmação de Luiz Felipe Veloso, até porque eu sei que os ouvintes daqui vão dizer, é porque ele é torcedor do Bahia, por isso que ele está falando isso. Então deixa eu logo tirar meu time de campo. Muito bem, falamos, portanto, do Esporte Clube Bahia, que é muita afronta, né, cara? Muita. O Bahia naquela lama, e a gente falando do Vitória. Fala do Bahia aí, fala do seu time, Luiz Felipe. E o Bahia, olha, o Bahia tá em silêncio. O
o Rogério Ceni, ídolo do seu São Paulo, né? Rogério Ceni saiu de campo no domingo decepcionado com a derrota, a única derrota em 15 jogos, a única vitória em 15 jogos do América Mineiro, já rebaixado, venceu o Bahia por 3-2 no domingo. Rogério Ceni de cabeça quente, passou a semana em silêncio, o time treinou ontem e hoje, depois de ter sido recebido com protestos no domingo de noite, teve até bala de borracha da polícia e alguns torcedores que passaram da conta. E eu queria trazer aqui para o nosso ouvinte, Megali, a fala de Rogério Ceni para representar um pouquinho do que é esse momento para o Bahia, que precisa vencer e contar com o apoio de Vasco e Santos. Vamos conferir? Acho que nós tentamos de todas as maneiras vencer a partida. Tivemos todas as oportunidades, tivemos dentro do gol praticamente para colocar a bola. Infelizmente não entrou. E o torcedor, logicamente, fica decepcionado, assim como a gente. Nós temos que tentar reunir forças para quarta-feira. O campeonato não se encerrou, né? Eu lamento não conseguir minimamente um ponto em 2 jogos, se jogar contra um time que já caiu para a Série B. Eu me sinto envergonhado até pelo meu trabalho, vou ser sincero com você. Esse é o clima é de vergonha, lembrando que o Bahia é o 17º, como você disse, é o grande candidato a ser rebaixado, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, 68% de chance de ser rebaixado o Bahia hoje, que é o 17º, com 41 pontos, atrás do Vasco, que soma 42, e Santos, que tem 43. Além de ganhar do Galo, que teve promessa aí ontem, né, do Hulk de fazer 5 gols para chegar à marca de 100 pelo Galo ontem, né, o Bahia tem que empatar minimamente com o Galo e torcer para o Vasco perder. Ponto. Ou torcer para Vasco e Santos perderem, ganhando do Atlético Mineiro. Realmente é uma aposta para quem tem muita esperança nesse coração e muito amor pelo clube. O torcedor vai ao estádio e a Band News FM vai fazer uma baita cobertura hoje, né? Cobertura simultânea dos jogos decisivos do Brasileirão aqui na programação da Band News FM. Nós estaremos juntos mais tarde, a partir das 8h40 da noite. Megali, Sheila. Eu não sei que trocadilhos estão sendo mais frequentes entre os nossos ouvintes. Se relacionados à notícia de Alexandre Pires ou se relacionados ao Vitória. O Vitória é legal, que é um time que já começa o campeonato na zona, né? Desculpa. Ô, Megali, essas aí são as publicáveis, tá? Isso. Desculpem, gente. É do Wendel Santos, essa, tá? Do Rio de Janeiro. É isso. Valeu, Luiz Felipe. Um abraço pra você. Até mais. Grande abraço, gente. Força, hein? Força. Vamos falar rapidinho aqui, indo direto a BH, onde está o Maurício Ferreira. Vamos falar do favorito, do campeão Palmeiras. Conta tudo, Maurício. Bom dia. Tudo bem, Sheila? Bom dia a você, ao Megali, a todo mundo que acompanha a Band News FM. É isso, né? O Palmeiras está com 9,5 dedos na taça do Campeonato Brasileiro. Uma situação muito confortável. Chega o time do técnico Abel Ferreira a essa última rodada da competição. São 3 pontos de vantagem em relação ao Atlético Mineiro e Flamengo. Mas o Palmeiras tem um saldo de gols superior também ao dos adversários. Então isso deixa o Verdão numa situação bastante confortável. Se empatar com o Cruzeiro hoje, às 9h30 da noite no Mineirão, nessa última rodada do Campeonato Nacional, Palmeiras já garante matematicamente o título sem depender dos outros resultados. Mas como esse saldo é superior também ao de Galo e Flamengo, mesmo uma derrota deve confirmar o título do Palmeiras aqui em Belo Horizonte. A delegação chegou ontem por volta de 7 horas da noite e com o grupo completo, inclusive os jogadores que não estão à disposição ainda do técnico Abel Ferreira, os atacantes Rony e Dudu no departamento médico, o volante Gabriel Menino, que voltou a treinar com bola, mas ainda segue sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, justamente por essa possibilidade e o provável título brasileiro. Todos os atletas do time profissional vieram a Belo Horizonte e estarão hoje acompanhando esse duelo no Mineirão, com a presença de público, né? Lembrando que na segunda-feira o STJD divulgou a punição imposta ao Cruzeiro por aquela confusão entre torcedores no jogo contra o Coritiba, uma punição de 4 jogos, mas a Raposa já cumpriu essas 4 partidas, então teremos a presença de cruzeirenses e palestrinos hoje no Mineirão às 9h30 da noite. A única dúvida no time do técnico Abel Ferreira é o lateral esquerdo Piquerez, que no jogo contra o Fluminense no último domingo foi substituído no segundo tempo, teve uma entorse no joelho esquerdo, fez um tratamento intensivo nesses últimos dias, veio também com a delegação, grupo completo, será reavaliado até a hora do jogo, para saber se ele terá condições ou não de entrar em campo. Se não tiver, o Vanderlan vai ocupar essa posição, uma
uma quarta-feira praticamente de festa aqui em Belo Horizonte para o Palmeiras. Muita gente, claro, esperando os 90 minutos contra o Cruzeiro, mas toda essa situação matemática deixa o time do técnico Abel Ferreira em boas condições para conquistar o 12º título do Campeonato Brasileiro. Vamos direto então ao Allianz Parque com o nosso Lucas Belotti. Luquinha, olha aí, na rua. Aí sim, tomando banho de povo, nova fase na vida. Luquinha, parabéns pra você. Aqui o torcedor palmeirense que tá contando as horas pra esse título brasileiro, 12º. Esse sim tá on, né? Tá, desculpa, Lucas. O torcedor do Palmeiras tá mais on do que o meu microfone aqui, com certeza, contando essas horas e minutos pra chegada. Faltam menos de 16 pro Palmeiras se sagrar pela 12ª vez campeão brasileiro, e é por isso que a gente fala direto do Allianz Parque, na zona oeste da cidade de São Paulo, palco de muitas das vitórias que carregaram esse time comandado pelo técnico Abel Ferreira à condição de primeiro lugar, mesmo que não matematicamente, em uma situação muito confortável para conquistar mais um título nacional. Aqui atrás de mim, quem acompanha na live está vendo a loja oficial do clube, que fica no complexo do estádio Allianz Parque, ainda com as portas fechadas, o movimento é tímido. Alguns torcedores passaram vestindo o manto do Palmeiras, já se preparando para, muito possivelmente, realizar um dia de trabalho e aí depois, quando a caneta cair, aproveitar e comemorar. Muitos desses torcedores alviverdes são esperados aqui nos arredores do Allianz Parque, que é muito famoso também pela parte boêmia. Eu estou aqui na Francisco Matarazzo, mas lá atrás, do outro lado do Allianz Parque, fica a Rua Palestra Itália, que é onde os torcedores do Palmeiras costumam se reunir antes dos jogos, e a expectativa é que isso aconteça hoje também, porque muitos desses torcedores não conseguiram ir a Belo Horizonte, o palco do jogo final do Campeonato Brasileiro, que deve decretar o título ao Palmeiras, por conta de um dia da semana. Os ingressos da torcida visitante também são limitados, então os torcedores palmeirenses que não conseguiram viajar a Minas Gerais devem estar aqui no Allianz Parque para acompanhar esse último decisivo jogo, e aí sim, finalmente gritar matematicamente é campeão. Daqui a pouco a gente vai lá para o outro lado também entender a expectativa dos bares de receber essa galera. Eu esperava ver algumas faixas do título de campeão, parece que por enquanto ainda não. O torcedor palmeirense está um pouco receoso, mas vamos convenhar que a situação é muito confortável. E aqui a Avenida Francisco Matarazzo, a Rua Palestra Itália, todo o entorno do Allianz Parque deve ser palco de uma grande festa, o 12º título brasileiro do Palmeiras. Eu acho que o palmeirense não tá nem receoso, ele tá tranquilo, né? Ele sabe que vem, ele tá acostumado a ganhar títulos, ele não tem necessidade de ficar gritando enquanto a matemática não faz a sua parte. Fosse um título corintiano, São Paulino, santista, talvez a gente já tivesse de ressaca, né? Já tivesse comemorado, já estaria curtindo a ressaca do fim de semana. No caso palmeirense, basta esperar mais algumas horinhas, e aí a gente anuncia aqui, para nossa grande felicidade, que o Lucas Belotti está dando mais um passinho, né? Um passão legal na sua carreira, na verdade, está sendo incorporado à nossa equipe esportiva. Lucas, parabéns, você merece. Vai fazer muita falta pra gente aqui nesse horário, mesmo, né? Como o nosso anjo da guarda. Mas é isso, né? Quem deixa as asas crescerem tem que voar. Tem nada que ficar aqui preso, sendo sacaneado pela Sheila, pela Carla. Tem mais Ninguém aqui. merece por muito tempo, merece, né? Parabéns, Luquinha. Tem insalubridade. E o Lucas vai ser um daqueles jornalistas que não revelam um time de coração, né, cara? Porque Sim, é um segredo. É um segredo.